Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra hoje, especial para falar um pouco aí do mundo de games, do desenvolvimento de jogos e mais do que isso também, apresentar um pouquinho, né, do estúdio de games da Globant também. Tá? Espero que vocês aproveitem. Antes da gente iniciar, né, com a palestra, né, principal, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a Globant, né? Então, a Globant hoje é uma empresa genuína, né, nativa no segmento de transformação digital e cognitiva. Então, é isso que a gente oferece a todos os nossos clientes, né, uma revolução tecnológica. E hoje, né, somos uma empresa líder, né, nesse segmento na América Latina. Então, uma empresa, né, que isso aqui é um pouquinho da pegada de como a Globant se encontra hoje, né, no mundo. Então, é uma empresa que foi fundada em 2003, começou como uma startup, virou um case de sucesso, né, se transformou num dos grandes unicórnios aí da área de tecnologia. Hoje é uma empresa que já tem quase 18 anos, né, de mercado, que vem crescendo exponencialmente e tem como objetivo aí estar presente, né, em todos os continentes. Então, hoje a nossa pegada, o nosso retrato é isso, né? Já somos mais de 14 mil, né, colaboradores espalhados pelo mundo, presente em 16 países, em 37 cidades, 55, né, escritórios, sendo hoje um dos escritórios principais em São Francisco, na Califórnia. Temos isso aqui, é o nosso número, né, de crescimento em torno de 27% anualmente, e tem um time forte aí, né, expandindo a Globant aí pelo mundo. Esses aqui são os principais países, né, onde a gente tem atuação, inclusive a parte de jogos, depois o Pedro vai especificar exatamente onde estão hoje, né, os nossos estúdios. E nos highlights aqui da história da Globant, né, é importante falar que a Google é uma grande parceira nossa, praticamente estar com a Globant desde o início, né, da trajetória da empresa. Em 2009 foi um ano muito importante, quando a gente lançou os nossos estúdios de tecnologia. Na época era em torno de 8 estúdios, hoje já somos quase 30, e cada estúdio é focado numa tecnologia, né, de ponta aí do mercado. Um desses estúdios é o de games, né, assim como a gente tem um estúdio de inteligência artificial, de big data, de DevOps, e assim vai sucessivamente de acordo com as tecnologias emergentes aí do mercado. Em 2014, né, a Globant se tornou uma empresa pública, né, abriu ações, né, na Bolsa de Valores de Nova York, e assim, né, a gente segue, né, crescendo aí pelo mundo. Pedro, podemos continuar? Esses aqui são um pouco, né, dos nossos representantes, os nossos principais clientes, dentre tantos outros, né, que a gente não pôde colocar tudo num só slide, mas assim, isso para mostrar, né, que a gente atua nos mais diversos segmentos, né, com grandes empresas globais. A maioria de todos os nossos projetos, né, são projetos internacionais também. E obviamente uma empresa aqui que é do interesse, né, de todos vocês hoje, a gente vai falar um pouco dela mais adiante, é a Electronic Arts, né, que é um dos nossos principais parceiros aí na área de games. Bom, é isso, só para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, sobre a Globant, né, depois eu convido vocês a estarem entrando no nosso site, e eu espero que ao longo aí, né, dessa palestra a gente também pode depois, né, conversando um pouquinho mais, né, sobre a história da empresa também. É isso, passo a palavra agora para o Pedro. Obrigado, Mayra. Eu vou dizer de novo, sejam bem-vindos a essa palestra de desenvolvimento de videojogos. Meu nome é Pedro Guida, eu sou game developer, generalista. Há muito tempo que estou na indústria, mas profissionalmente falando, os últimos 9, quase 10 anos. E daqui a pouco vai fazer que estou 2 anos trabalhando na empresa Globant como Game Architect e como Tech Lead no site de Montevideo, Uruguai. Eu sou uruguaio, eu vou tentar falar o melhor possível, mas desculpem se às vezes eu falo portunhol. Acho que pode acontecer durante a palestra. Uma coisa sobre esse aqui. Os sites principais que nós temos a maior representação na Globant é, obviamente, a Argentina, também em muitas cidades, temos também Montevideo, Uruguai, e o Minsk, Bielorrússia. Estamos também em outros países, mas esses 3 são os principais. E acho que proximamente, por que não, o Brasil.
Depois, uma coisa para aclarar aqui, que no ano 2008, nós pegamos o contrato com Electronic Arts, que virou nosso principal cliente. Estamos trabalhando com eles há mais de 12 anos. Incrível, realmente. E depois tem um marco histórico importante no ano 2019, que foi o ano que a empresa me contratou a mim. Desculpe. Agora sim, continuamos. É uma coisa importante esclarecer que a Globant não faz videojogos, não desenvolve videojogos próprios. Nós trabalhamos para outras empresas. A nossa carteira, em mais de 90%, está composta de empresas AAA. Trabalhamos também com outras empresas e trabalhamos também em outro tipo de projetos, não só gaming. Aí tem um exemplo como brinquedos inteligentes, serviços online, AR, VR, arte, animação, etc. Há mais de 12 anos que estamos trabalhando com empresas AAA, temos mais de 400 empregados entre developers, artistas, 2D, 3D, engenheiros, etc. E temos trabalhado mais de 100 projetos. A nossa experiência é bem conhecida e reconhecida na indústria. Eu acho que a Globant, se não é a maior empresa na Latinoamérica, no caso de videogames, é uma das principais. Em que trabalhamos? Trabalhamos em todas diferentes áreas, na área de produção, na área de lançamento, na área de operação pós-lançamento. Melhoramos, esse é um exemplo aqui, melhoramos a mecânica do jogo, mas temos o que nós chamamos de environments que estão preparados para quê? Para introduzir inovação. Nós não ficamos de braços cruzados esperando as tarefas dos clientes. Nós temos uma atitude proativa. Isso é bem importante para nossos working ecosystems. E terceiro, participamos em múltiplas plataformas. Eu diria que quase todas. Temos PC, temos consolas atuais, consolas de próxima geração, estamos no mercado móvel, estamos também web, em VR, AR. Muito importante tudo isso. Atualmente, estamos trabalhando com esses clientes que tem aí e outros. Temos Electronic Arts, Ubisoft, Warner Brothers, Sony, temos também, deixa eu ver, 2K, Riot, Square Enix, Cray Games, Sumo. Também estamos trabalhando com outras empresas que eu acho que vai se convertir, vai se tornar em AAA daqui a pouco, como pode ser Phoenix Labs, os desenvolvedores do jogo Dauntless. Terminamos 41 projetos que estão completados e atualmente estamos trabalhando em mais de 10 projetos. E isso aqui que tem no meio é o prêmio principal do desenvolvedor, que é aparecer nos créditos do jogo. Isso é bem importante. Acho que esse aí é o jogo Madden. Posso estar errado, mas acho que sim, que é o Madden. Primeira pergunta, por que gaming? As respostas que temos aqui não são só para o jogo mesmo, senão também para o desenvolvimento. Quando falamos de videojogos, estamos falando que é complexo, realmente complexo. E quando estamos falando de jogos AAA, é realmente complexo. Tá? Tem um monte de gente que trabalha aí, tem um monte de equipes que trabalham, que tem que coordenar. Os jogos são cada vez mais ambiciosos. Então, é complexo. Mas, contudo, se você tem paixão por os videojogos, vai curtir, vai desfrutar. Não importa se a tarefa é difícil, você vai ficar ao final do dia com um sorriso na sua cara, porque está se divertindo. A segunda coisa, os games têm uma experiência de aprendizagem natural. Realmente, você joga, você perde, você joga de novo, você ganha, aumenta o nível, continua, melhora. A mesma coisa acontece no desenvolvimento. Você chega a uma final de produção por aproximação, o resultado aproximado. E o processo em geral é iterativo e incremental. Você itera, você melhora o que tem e incrementa. Põe novas funcionalidades, põe novas coisas no jogo. E a segunda coisa é que você sempre pode melhorar. Sempre tem uma coisa para aprender. Sempre. A tecnologia muda. O hardware muda. Até as condições de trabalho mudam. A nova normalidade, né? Então, você sempre está aprendendo.
O dia que você pensa que já aprendeu tudo, esse é o dia que você começa a se tornar obsoleto na indústria. Sempre bem importante atualizar os seus conhecimentos, as suas habilidades. A terceira coisa é que sempre participa muitas disciplinas, muitas áreas. Não somente temos que pensar no programming, na programação, no arte, se também tem outras, como storytelling. Sempre tem uma história num videojogo de um jeito ou de outro. Se não tem uma história de um tipo de filme, você vai ter roteiros para o quê? Para o gameplay. Sempre vai ter aí. E outra coisa é a música. A música que é bem importante, e os sons são importantes. Por quê? Porque ajudam a gerar o ambiente do jogo. E a última coisa, que os videojogos sempre puxam o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento das técnicas, o desenvolvimento do hardware. Não é a única, mas é uma das principais. Então, o caso é, por exemplo, por quê? Porque os jogos sempre precisam mais poder, mais potência, melhor performance. Como, por exemplo, pode ter Ray Tracing. Ray Tracing não é uma técnica atual. É uma técnica que se utiliza muito na indústria do filme, da animação 3D, mas não se utiliza em tempo real. Por quê? Porque o hardware não acompanhava. Agora, com o novo hardware, com as consolas de nova geração, estão começando a dar os primeiros passos nesse caminho, em tempo real. Segunda coisa pode ser, outro exemplo, os materiais PBR, os materiais Physical Based Rendering Materials. Não é novo, mas agora você encontra em todo tipo de game engines. Tá? Você encontra aí, e também em outras ferramentas, como pode ser Quixel, um exemplo. Tá? Segunda coisa é que a indústria de videojogos sempre está crescendo a nível anual, nível mundial, 10% em promédio, todos os anos. Vamos ter que ver esse ano aqui por o tema do Covid, mas é assim. E a segunda coisa é que você pega os ingressos das empresas, da indústria da música e da indústria do cinema, da indústria dos filmes, você suma isso, o resultado não chega a 50% dos ingressos da indústria de videojogos. O que estou querendo dizer com isso aqui é que a indústria de videojogos não é brincadeira, é uma indústria séria e tem um monte de oportunidades. E não pense só em PC e consolas, pense também em telefonia móvel, telefonia celular. E se você acha que não, pense de novo, cara. Quando foi a última vez que você utilizou o seu telefone celular só unicamente para fazer ligações, para fazer telefonemas? As lojas de empresas como Apple ou Google estão lotadas de videojogos. Lotadas. Bem, quando você tem que desenvolver um videojogo, a primeira coisa que tem que pensar, que vem à mente, é o chamado do game loop, o ciclo de jogo. O ciclo de jogo é algo que acontece até que o jogo termina. Tem um ciclo que continua, com muitas operações a que termina. Se você reduz esse ciclo, esse game loop, a sua mínima expressão, vai se encontrar com duas funções principais: update e render. Atualizar e renderizar. Você pode depois dividir as tarefas, dividir as operações, falar de que vai utilizar multithreading ou multitier, ou que vai levar tudo a um servidor, que vai fazer todos os cômputos e depois vai enviar ao cliente. E o cliente aí se torna uma dumb terminal. Acho que a expressão em português é uma terminal burra. Tá? Pode fazer, mas na essência é update e render. Mas quais são as áreas que você vai incluir nessas operações? Esse é o momento que você tem que olhar na parte esquerda da sua tela, do ecrã, que você tem diferentes áreas aí, como UI até música. Vamos falar brevemente de algumas delas. A primeira é o UI, User Interface. Você tem que mostrar dados do jogo ao jogador, tem que mostrar dados estatísticos, tem que botar, como tem aí nesse jogo que é bem conhecido de futebol, até um minimap. Segunda coisa é o input. Você sempre vai receber, vai interactuar com o jogador. Não somente para o gameplay, também para o input. Ou aparece um botão sim, não, ok, cancel. Você tem. Terceiro, o gameplay. A mecânica é bem importante. E também é bem importante estabelecer as regras
do jogo. Nesse caso aqui do futebol, são regras do jogo do futebol real. Mas pode acontecer que tem outro jogo, que tem outras regras, como de ação. Imagina que o jogador de futebol aqui pega uma pílula e começa a brilhar como se fosse o Goku, e depois começa a correr como se fosse Naruto. E quando chuta a bala, vira um meteoro com muita forma, com muita força. Isso pode acontecer. E tem muitas mecânicas, tem muitos gêneros distintos de jogo. Aí, quando a imaginação não tem limite, to infinite and beyond. Depois tem a física. Se você não está falando de um jogo que somente que é uma aventura gráfica, mas não nem gráfica, uma aventura textual, é claro que não vai ter físicas, mas na maioria dos jogos tem física, tem contato físico. Aqui, geralmente, os artistas pegam os modelos e fazem modelos novos. Para quê? Para checar se tem colisões. Esses modelos geralmente têm uma forma específica, tá? que não é convexa, não é côncava, porque facilitam sempre a enchendo física a detecção das colisões. Mas quando você tem a detecção, depois pode ter uma reação ou não de física. Pode ser um trigger, só para saber se aconteceu algo. Se o laser pegou na nave, já está, não tem física ou pode ter. Depois tem o networking. Qual é a estratégia aqui do networking que vai utilizar? Vai ser peer-to-peer, vai ser client-server, o server vai ser autoritário ou não? Vai ser um árbitro. Como você vai fazer os pacotes de dados que vai enviar? Os envios, manter garantia, manter segurança de envio ou não? Os pacotes, vai utilizar o que se chama de quantizing. E depois, como você vai solucionar os problemas de lag? Vai utilizar predição. E temos aqui também AI. AI, incrível. Se não acontece nada, mesmo se o jogador não está jogando, não está fazendo nada, sempre acontece alguma coisa. Porque você tem o que se chama de NPCs, Non-Playing Characters. E para isso sempre tem algoritmos, tem técnicas, tem heurísticas que você tem que sempre otimizar. E nós estamos falando em termos de performance. Também tem que otimizar por quê? Para otimizar o balanço do jogo, os balanços dos níveis. Tem que ter uma progressão que seja natural para o jogador, para o player. E depois tem aí analíticas de Big Data, são bem importantes. Você tem que saber o que os seus jogadores estão usando, utilizando, o que eles gostam, a monetização, o que eles compram ou não. E quando você oferece o jogo como serviço, Game as a Service, esse é bem importante, é vital a análise de todos os dados. Depois temos as gráficas. O que eu vou dizer das gráficas que vocês não saibam? A toda parte do que são os efeitos especiais, de que são as partículas, etc., são bem importantes. Não tem por que ser gráficos de última geração. Os gráficos têm que ser polidos, têm que ser acordes ao seu jogo, têm que ser elegantes, não tem que ser últimos. Mas no caso dos jogos AAA, os players sempre estão esperando gráficos de última geração. E por último temos a música e o áudio em geral. Que o áudio, esse aqui ajuda a gerar o ambiente. Imagina que você tem música adaptativa. É música que quando você está ficando tranquilo, tem uma música tranquila. E de pronto a música vira, se torna mais de suspenso. Você sabe que alguma coisa vai acontecer. E quando começa a luta, a música aqui é mais vívida. Agora bem, quando você tem que implementar tudo isso aqui, em geral, em termos profissionais, utiliza o que se chama de um motor de videojogos. E como é a arquitetura do motor de videojogos? Uma arquitetura típica. É isso que temos aqui. Esse aqui é o momento que eu gostaria de olhar os seus rostos, de saber o que vocês estão pensando. Que é isso, cara? Vai embora, vai de reto. Mas se tem alguém aí que está olhando isso aqui, está pensando, beleza, então essa pessoa aí está maluca quanto eu. Eu adoro isso. Isso aqui é uma arquitetura em capas. E as capas que estão bem embaixo são as capas que estão perto do quê? Perto do hardware. E as capas que estão acima são as capas que estão perto do quê? Do desenvolvedor, que oferecem as funções, as operações que os desenvolvedores vão utilizar, geralmente de forma direta.
Eu não vou falar das capas aqui, vou mencionar algumas delas, como, por exemplo, os drivers. Os drivers são os controladores. Quando você pensa em controladores, a primeira coisa que vem à sua cabeça é os controladores das placas gráficas, GeForce, Radeon. Mesma coisa acontece com os kits de desenvolvimento de software. Você vai pensar sempre em DirectX, Vulkan, OpenGL, mas tem outros. Imagina por um momento que você é programador e tem que programar isso aqui, tem que desenvolver isso aqui. A primeira pergunta que você vai fazer é: onde eu começo? Tem um monte de coisas aqui. Se eu fizesse uma pesquisa entre vocês, a resposta principal provavelmente seria a parte bonita, a parte gráfica, a parte dos efeitos especiais, dos shaders, as partículas. No passado, talvez eu tinha pensado como vocês, mas depois, com a experiência, eu mudei, porque tem outras áreas que tem que pensar bem do começo. Por que isso? Porque à medida que você tem um produto maduro, se torna bem difícil introduzir modificações, escalar o produto, manter o produto. Então, uma coisa, um exemplo, aqui uma coisa de exemplo, aqui poderia ser o UI. Como vai ser o sistema de UI que você vai ter? Vai ser um sistema stateless, sem estado, um sistema conhecido como modo imediato, ou vai ser um sistema com estado, orientado a objetos. E esse sistema vai ser compartido por o engine, o motor e também por o jogo, ou vai ser diferente? E a linguagem que você vai utilizar para os elementos de UI vai ser uma linguagem declarativa ou imperativa. Segunda coisa pode ser a serialização. Você vai dar suporte a todos os elementos da linguagem de scripting que utiliza ou não? E a serialização, que é a base legal tão importante como é o conduto de conteúdo, um content pipeline, com assets, com ativos. E como vai funcionar esse conduto de conteúdo? Vai funcionar desatendido? Vai utilizar multithreading ou não? Ou vai bloquear o editor quando você carga alguma coisa na memória? Textura, arquivos de áudio, arquivos de, sei lá, de configuração do jogo mesmo, dados do jogo mesmo, os níveis, os mundos. Vai bloquear? Mesma coisa se você vai fazer um build local. Vai também bloquear o editor? Mas, por sorte, atualmente, nós contamos com soluções integrais que oferecem tudo isso para nós. E nós, então, nos podemos concentrar no jogo mesmo. É um dado interessante que não todos os editores, essas soluções, têm um duto de conteúdo que é desatendido. Eles bloqueiam as coisas quando você carga memória ou faz um build de jeito local. A vida do desenvolvedor não é perfeita, né? Mas não tem tudo, mas tem quase tudo. Agora bem, imagina por um momento que você está falando da indústria de filmes e animação em 3D. Tá? Essas empresas têm o que se chamam de clusters, fazendas de workstations que estão trabalhando em conjunto para renderizar um quadro só do filme. E esse é um processo que leva muito tempo. Não estamos falando umas poucas horas, estamos falando até de dias. Tem que calcular muita coisa, com muita qualidade, com qualidade bem alta. Iluminação, sombras, tem que calcular efeitos especiais, até física tem que calcular. Agora, imagina ter que fazer tudo isso em tempo real. Porque isso é o que acontece com os videojogos. Tem que fazer todos os cálculos em uma fração de segundo. Estamos falando de milissegundos. É não só isso. Já falamos a parte de gameplay, já falamos a parte de input, já falamos a parte de AI, networking. E também tem a administração da memória, que é muito importante para o tema de performance. Tem que evitar colgamentos, tem que evitar quedas. Tem que evitar, se você está na parte de networking, multiplayer online, o cheating das coisas, hiccups. Tá? E tem que manter os quadros por segundo, 30, 60, 90. Imagina. Então, isso aqui demonstra que realmente a indústria de biojogos, desenvolvimento, é uma tarefa complexa. Quando falamos de roles,
os roles que temos, geralmente, os temas de engenharia, de programação, temos também artistas, temos também game designers, temos também artistas aqui como Keanu Reeves, com captura de movimentos, e também, que são bem principais, os testers. Tem um momento no desenvolvimento do jogo que os testers viram e se convertem em bem principais, que é quando você está perto da data de lançamento. Também temos músicos, tem mais. Essas aqui são outras das disciplinas que nós temos, que não participam unicamente no desenvolvimento de videojogos, participam em outras. Mas na Globant, nós gerenciamos essas disciplinas dentro do estúdio de game. É importante mencionar isso. Aí tem outras que não vou ensinar aqui, como imagina a localização. A localização é importante, não estamos falando unicamente de traduzir palavras, estamos também falando de costumes, estamos falando das cores. Não é a mesma coisa ir a um funeral na Ásia, que a roupa é branca e não preta. Tem casos que tem países que não permitem o uso de sangue, do sangue nos jogos. Tem que ou eliminar o sangue ou cambiar a cor. E tem outros países que não permitem que quando você tem um carrasco, e o carrasco bateu alguém, matou alguém, e o corpo está no chão, ou não pode permanecer aí por muito tempo. Tem que desaparecer o corpo, e incluso tem que pôr, senão desaparece uma bolsa em cima dele. Aí, se não acredita, isso é o que acontece em China. Na China é assim. Eles às vezes olham para outro lado, mas quando dizem o seu jogo tem que modificar isso, você tem que modificar, o seu jogo desaparece das lojas. Também tem outras coisas, como a parte legal. Você sempre tem contratos, sempre tem licenças. Também tem a parte de marketing. A parte de marketing é vital. As empresas AAA sabem isso. Tá? Eles até às vezes têm pressuposto, têm budgets que são incluso maiores do que tem para o desenvolvimento. Tá? Essa é uma coisa que geralmente as empresas indie esquecem. Quando estão calculando o custo de tudo, eles esquecem. Isso é um erro fatal. Não tem cabimento aí. Bom, isso aqui é um workflow, é um fluxo de trabalho habitual, que é estándar para o caso de arte, quando você tem que fazer um modelo, modelar um robô, como esse que tem aqui. Começa como um conceito, um artista conceitual desenha o conceito em base a requerimentos, e depois já passa ao modelador, o modelador começa a modelar para os diferentes níveis que tem de qualidade, que são distintos. Você tem alto nível, alto médio, médio nível e baixo nível, e que também vai ter requerimentos da quantidade de polígonos. E depois, quando aparece o modelador da física, que de repente pega esse modelo aí e faz um modelo específico para cálculo de colisões. E depois acontece o que se chama unwrapping. O unwrapping para quê? Para que o artista de texturizado comece a texturizar as diferentes texturas dos diferentes mapas, mapa de albedo, normales, especular, etc. E depois tem uma parte que é a parte aí de quando começa a fazer o rigging, que o artista põe o esqueleto no modelo em si, e depois começa a animação. Quando já tem tudo isso, você importa isso no produto, você tem aí, e ao final esse é o resultado que você tem no jogo, isso que está mostrando à direita, com animação, com iluminação, com tudo. Bem, mas como é o processo? Como é o processo de desenvolvimento? A alto nível. Em geral, estamos falando em cascada com etapas bem definidas. Aqui tem uma apresentação em série, só para facilitar o entendimento, mas às vezes o que acontece é que tem um overlap no final ao começo delas. O final de uma pode estar sobreposta ao começo de outra. Isso pode acontecer. As etapas são 4. Aqui apresentamos 3, mas são 4. A primeira é a pré-produção. Depois temos produção, pós-produção e tem uma quarta que é depois de lançamento. A pré-produção geralmente demora muito, mas leva muito tempo, pode demorar até anos. Aí participam game designers, executivos, produtores, artistas conceituais, também participam às vezes programadores, e que estão aí tratando de ser o que é o jogo. O que é o jogo que vamos fazer? Qual é a mecânica? Qual é a história? Quais são os personagens?
E depois, quando tem o green light, aí passamos à segunda parte, que é a implementação. Aqui sim, é quando começamos já do protótipo chegar ao produto final. E também leva muito tempo. Participam artistas, participam programadores, participam também testers. E depois, quando estamos na parte de produção, de pós-produção, quando chegamos a essa versão que você vai lançar, e lançar assim, é quando os testers começam a fazer de tudo. Começa a testar o user experience, começa a testar por bugs, para encontrar bugs. Tem também teste dos servidores, de concorrência, da destreza dos servidores, tem todo tipo de teste aí. E também começa a participar o pessoal de marketing. Mas aí eles se tornam muito agressivos, vão pôr tua carne no assador. Tá? Para quê? Para chegar à data de lançamento bem. Por que digo de uma versão final? Porque geralmente você, no passado, quando terminava um jogo, você gravava o jogo na cinta de cassete, ou em um cartucho, ou numa placa, e isso, todo o processo terminava. Você não podia modificar o videojogo. Mas isso virou com a forma que agora nós temos de fazer a distribuição do jogo digital. Então, porque você chega a uma versão que você apresenta diferentes vendors, que pode ser o Microsoft, que pode ser Sony, que pode ser Nintendo, para que eles deem a certificação. Você obtém a certificação e aí está pronto para lançar. Mas você não fica de braços cruzados entre o seu processo de certificação está em movimento. Você continua desenvolvendo, você continua testando, você continua eliminando bugs. E o dia de lançamento, você tem essa versão que enviou para certificação e o chamado de patch do dia zero. Essa é a razão de existência do patch do dia zero. Então, a versão de lançamento realmente é a versão de certificação mais o patch. Mas quando você lançou, tem uma quarta fase, que é a fase quando você começa o Live Ops, Skin Economy, faz mais patch, com novo conteúdo, com fix de bugs, etc. Agora bem, essas aqui são algumas das soluções integrais que eu falava. Eu acho que aqui esse diapositivo temos que atualizar, porque tem algumas delas aqui que ou mudaram de nome, como o caso de Shenko, que acho que agora é Stride 3D, e o caso de Torque, que não tem mais suporte, não está se desenvolvendo mais. Você pode utilizar, mas não tem suporte. Deixa eu ver, tem algumas que são bem conhecidas, como Unreal Engine, Unity, CryEngine, Lumberyard, etc. Bem, quando nós falamos das tecnologias e das disciplinas, temos aqui a parte do Engineer Team, the Production Team, o Art Team, Q&A Team, as diferentes plataformas, mas eu vou me deter na parte de Engineer Team para falar nas diferentes linguagens que temos aqui. Por quê? Porque tem uma linguagem na indústria de biojogos AAA que é principal, que é C++. Isso por quê? Antigamente, quando você tinha que desenvolver um jogo de jeito performante, utilizava o que se chamava de uma linguagem de baixo nível, assembler. Quando você fala de baixo nível ou alto nível, em termos de linguagem de programação, baixo nível está perto de zeros e uns, dos jeitos do que o computador computa, se comunica entre eles. E segundo, é quando você fala de alto nível, é do jeito que nós, os seres humanos, nos comunicamos. Então você tinha uma linguagem de baixo nível, desculpa, que era a Assembly. Com o tempo começaram a aparecer outras linguagens estruturadas, como o caso das primeiras versões estruturadas de Basic, ou C, a linguagem C, até que apareceu C++. C++ é uma linguagem que está baseado em C. Extende C. É um super conjunto de C e oferece novas coisas, como que a programação orientada a objetos. Então, o que aconteceu é que os desenvolvedores começaram a utilizar o C++. E aí me lembro de uma discussão que, no momento, foi eterna, que era melhor utilizar Assembly ou utilizar C++. Com o tempo demonstrou que os desenvolvedores preferiram C++ porque você tinha uma linguagem que era de mais alto nível que Assembly, mas que também tem uma performance muito similar.
No margem, estávamos falando de uma performance que era quase igual ou despreciável. E os compiladores evolucionaram, tiveram uma evolução tal que foi realmente quase desprezível, idêntica. Então, seria preferível utilizar C++ como mainstream, e se você tinha que fazer alguma otimização para algum caso particular, para alguma plataforma, aí sim utilizava Assembler. Vocês agora podem estar se perguntando, e o que acontece com o Unity 3D? A mesma coisa. E por que isso? Porque o motor da Unity, os componentes desse motor, foram feitos com C++. Não estamos falando aqui do editor, não estamos falando aqui da linguagem de scripting de C#. Estamos falando do motor. E aí C++. Então, quando você fala na indústria AAA, sei lá no futuro, mas por enquanto, C++ é ainda o rei. Bem, já falamos no caso da plataformas, nós estamos desenvolvendo para todas. É interessante mencionar aqui, no caso de QA, de Quality Assurance, todos os tipos de testing que se faz, que são alguns: manual testing, functional testing, automated testing, stress and performance, usability. E depois, na parte de arte, temos aqui diferentes ilustradores, animadores, pixel artists, modeladores, concept and storyboard. E na parte de produção, todo tipo de produtores, game production, art production, sound production, etc. Bem, isso aqui que temos é o Unreal Engine. Essa é uma fotografia do Unreal Engine. Unreal Engine que é bem popular entre as empresas AAA, especialmente quando eles não utilizam soluções próprias ou quando não tem. Tá? E se utiliza muito em PC e consoles. Esses aqui são alguns jogos que estão desenvolvidos com Unreal Engine. Não são jogos que a Global esteja participando, mas são só exemplos. Depois tem o Unity, que é o Unity popular entre os indies, bem popular entre os indies. E por que isso? Porque tem a linguagem de Sharp, que tem uma curva de aprendizagem um pouco mais baixa do que a C++. E também porque em outros tempos, soluções como Unreal ou como CryEngine, as licenças eram complicadas, eram complexas, tá? E não eram gratuitas. No começo, o Unity competia com outra solução que era de Microsoft, que era conhecida como XNA, até que Microsoft decidiu to pull the plug no XNA, matou XNA, e o dano foi feito. Você tinha outros produtos que são excelentes, como Monogame, mas a maioria, acho que a maioria dos desenvolvedores se tornaram para utilizar o Unity 3D. Esses são alguns dos jogos que você tem, como Cuphead, Escape from Tarkov. Esse aqui é Lambeer, que Lambeer está baseada em CryEngine. Esse é um produto que está utilizando a Amazon, que está ligado aos serviços que oferece a Amazon. Esses são alguns dos jogos. Tem aí o Mark Hamill, também o Gary Oldman, Squadron 42. E esse Frostbite. Frostbite é a solução que utiliza Electronic Arts. Tá? Uma coisa, vou dizer. No começo você vai ter diferentes curvas de aprendizagem. Vai ver que, na essência, todas as soluções oferecem, de algum jeito ou outro, a mesma coisa. Então, com o tempo, ao final do dia, você vai se acostumar. Esses são jogos desenvolvidos com a Frostbite, que temos a FIFA e todos os produtos de esportes, que nós participamos em muitos deles, depois vamos ver. E aqui temos o que é Snowdrop, que é esse de Ubisoft. Tá? Esses são alguns dos jogos feitos com isso, que é The Division. E tem aqui o Mario Rabbids, que é dos que os meus meninos gostam, meus filhos gostam muito desse aqui, Mario Rabbids. O último, vamos mencionar Godot. Godot não é utilizado por AAA, não quem saiba, mas está ficando muito popular entre os indies. Esse aqui é um produto que arrancou na Argentina e que agora está chegando, acho que é a versão 4. Tá? E está realmente muito interessante, muito interessante.
Esse aqui são alguns produtos. Eu acho que o Dog Mendoza Pizza Boy foi desenvolvido por uma empresa em Portugal. Bem, você vai se perguntar, como é o começo? A primeira coisa, tem que participar da comunidade. Você tem aí universidades, tem cursos. Eu acho que no Brasil tem universidades bem conhecidas. Sei lá, Mayra, se você quer mencionar algumas delas aqui. Sim, uma delas é a Anhembi Morumbi, né, em termos de universidade, mas a gente tem uma escola também, a Saga, também, né, liderando aí na busca, né, de desenvolver novos futuros desenvolvedores de jogos. Então, e a própria USP também tem um foco especial no desenvolvimento de jogos também. Perfeito. Se você está aí olhando, digam olá. Segunda coisa, tem a conferências. Tem um monte de conferências. O GDC é uma conferência bem conhecida. Mas você tem o BIG no Brasil, que acho a maior conferência de Latinoamérica. Você tem que participar aí. E a terceira coisa, quando você está começando, é importante participar das Global Game Jam. Que a Global Jam é um evento anual que você vai fazer com outras pessoas para desenvolver um videojogo com uma temática específica, que varia ano a ano. Não importa se você é programador, se você é artista, se você é storyteller, se você é músico, se você é game designer. Tem que participar aí, a experiência é muito boa. A segunda coisa é que tem que prototipar, tem que fazer coisas. Tem que fazer videojogos, tem que fazer gráficos, tem que fazer música, dependendo da sua área. Incluso tem que fazer modding. Tem muitos jogos que apareceram como modding. O modding é quando você, um jogo específico, tem um editor que permite fazer níveis, modificar as coisas. E tem jogos que arrancaram como modding. Tá? Tem como Dota 2, League of Legends, tem mais jogos. E tem uma terceira coisa que não está dita aí, mas se você gosta dos filmes de sci-fi, se você gosta da leitura de fantasia, se você gosta dos quadrinhos de super-heróis, ou de participar de discussões transcendentais, como se tem uma briga entre Batman e Superman, quem ganha? Então você está no caminho certo. Se você gosta de tudo isso, está no caminho certo. E eu não quero lhe lembrar das discussões da série Guerra dos Tronos. Imagina o que foi isso. Agora, bem, você pode perguntar, Pedro, eu tenho tudo isso. Como eu faço para ser contratado por uma empresa como Global para o estúdio de game? A primeira coisa é que você tem que falar com os recrutas, com a Mayra. O recruiter é o que vai ter uma primeira entrevista com você e depois vai concertar uma entrevista com nós, os chamados de gatekeepers, porteiros. Tá? Essa entrevista vai ser uma entrevista técnica. Tá? A entrevista técnica nós gostamos de chamar de bate-papo técnico. Digamos que é cordial. Não vai ser um exame. Vamos falar algumas perguntas, diferentes áreas. Sei lá se o termo existe em português, mas um picadinho de perguntas. São 3 ou 4 perguntas, diferentes áreas que podem ser matemática, física, programação, orientada a objetos, vai ter C++, por o que já falamos. E depois disso, nós vamos dar o feedback ao recruiter, e aí o processo de seleção vai continuar. Sei lá, Mayra, se você quer falar alguma coisa aqui ou deixamos para o final. Sim, não, é basicamente isso, né? As duas principais etapas é esse momento do HR, depois o momento principalmente técnico aí, que é esse bate-papo, né, que acontece entre os gatekeepers e que acaba sendo decisivo, né, no processo seletivo, até porque esses gatekeepers, eles têm a responsabilidade aí de estar aprovando ou não, né, e fazendo uma avaliação mais precisa com qual nível, com qual senioridade, né, esse profissional vai poder entrar na Globant. Daí as Exatamente. demais etapas a gente pode, né, já sugerir para alguns projetos, aí pode ocorrer algumas fits interview já especificamente para um determinado projeto, né, e cliente, e dependendo desse projeto cliente, uma entrevista final com o cliente, né. Daí eu não sei se vocês hoje no estúdio de games tá fazendo algum teste, se tem algum outro desafio, né, além da tech interview. Por agora não, por enquanto não. Mas estamos trabalhando nisso. Um segredo. Perfeito.
Bem, uma coisa que é bem importante, quando você apresenta o seu CV, o seu currículo vital, é importante que você tenha que pôr toda a informação aí. Se você participou de um videogame, é importante se tem um vídeo na YouTube, de pôr o link. Se você tem um working paper, uma área como pode ser rendering, pode ser gameplay, AI, importante também mencionar e pôr o link. Tudo suma, tudo importante. A não ser que Portfólio, né? Tudo que eles tiverem. não somente serve para o link a LinkedIn, tem que pôr mais coisas. Não tem que facilitar a nossa tarefa, mas nós agradecemos se você facilita. Tá? Ok. Isso que temos aqui são diferentes referências a cursos online para cada uma das tecnologias. Eu acho que essa palestra aqui depois vai ser publicada no YouTube, assim que vocês podem olhar esse depois no YouTube com mais detenimento. Mesma coisa acontece com os livros. Isso aqui são as Bíblias, são Bíblias. Esses livros aqui são Bíblias. Não são os únicos, tem mais. Eu sei que a nova geração não gosta de ler, ele gosta mais de olhar vídeos no YouTube ou em Twitch, etc. Mas é bom ter essas referências, porque você em algum momento pode utilizar. Não tem que ler o livro inteiro, mas você pode utilizar para ter que resolver alguma coisa. Então é importante ter isso aqui. Depois, agora sim, antes de passar a etapa de Q&A, vamos a falar de algumas das nossas experiências. A primeira delas é o jogo chamado de Drone Strike Force. Sei lá se você conhece, mas essa foi uma experiência bem interessante para a Global, porque participou em todas as etapas, desde o começo. Depois com outra empresa, quase conjunto, mas foi bem interessante. Foi desenvolvida com a Unreal Engine 4, e aí estão algumas áreas que participaram. Gameplay Development, Core Mechanics, Multiplayer Networking, Matchmaking, Game Design, Level Design, arte, tudo. Aprendimos muito. Foi bem positiva essa aqui experiência. Outra experiência que também foi bem positiva é o DC Legends. Você conhece aqui os personagens, os super-heróis. Esse aqui foi desenvolvido com Unity. Também participamos muita coisa com gameplay, UI programming, artificial intelligence, renderização e otimização de rendering, que para o mobile é um desafio. Também back-end. E esse é o nosso cliente principal, mais de 12 anos trabalhando com ele em todos os jogos de esportes. Tá? É bem conhecido. Tá? Participamos front-end, back-end, QA services, product management, feature design, reskins, visual reskins, visual design, etc. Esse aqui também foi bem interessante, independentemente do sucesso, do nível do sucesso do jogo, foi bem positivo para a Global. Participamos em Anthem. Participamos utilizando Frostbite, EA, e fizemos UI Development, Backend Development, serviços online, telemetria. E por último, para mencionar, temos aqui as chamadas de caso de Ubisoft, que não posso mencionar os projetos, são segredos, mas estamos utilizando para diferentes tools, estamos utilizando para otimização do engine, para renderizado, para tools customizadas. É bem interessante isso aqui também. Agora sim, quando vamos passar a parte de perguntas, deixa eu ver se temos perguntas aqui. Eu não estou ouvindo as perguntas. Você tem as perguntas aí, Mayra? Não, no momento nenhum. Galera, momento agora de sanar as dúvidas, curiosidades, chegou. A palestra foi muito boa. Eu acho que vocês não entenderam nada. Me desculpa. Ok, vamos lá. Chegou. Aí tem 3. Aí sim. Ok. Como está o mercado de contratação no Brasil para a área de jogos pela Globo? Estamos começando. Eu acho que temos alguma contratação, sei lá, Mara, se você quer comentar isso.
Exatamente, a gente está começando, a principal oportunidade que a gente está em aberta no momento, inclusive está divulgada no LinkedIn, está divulgada também no nosso site, e a gente está buscando exatamente aquele desenvolvedor que ele mencionou, né? Que tenha bastante experiência aí com C++, que conheça Unreal, esse seria o foco principal nesse exato momento. Mas a ideia, né, na medida que a gente avançando e foi estruturando e conseguindo trazer o estúdio de games para o Brasil, daí sim a gente vai trabalhar com toda a gama, né, do universo de games, né, contratar para outros perfis também e outras senioridades. Mas no momento agora a vaga já está em aberto, já está no nosso site, já está no LinkedIn e seria o C++ com Unreal. Exatamente. Segundo, onde fica o estúdio da Global? Eu acho que no Brasil. Onde é que fica? Em São Paulo? O estúdio de games da Globant ainda não tem aqui no Brasil o estúdio de games, mas o nosso escritório em São Paulo fica em Pinheiros, São Paulo, o escritório da Globant como um todo, não especificamente o estúdio de game. Qual era o maior desafio para ingressar nessa área? Acho que nós, os gatekeepers, porque você tem que falar com nós. Não, não, a primeira coisa que você tem que ser tem que praticar, tem que participar, tem que participar na Global Game Jam, tem que estudar. Essa é geralmente a primeira coisa que tem que fazer. Depois vai ter que aprender como tudo, tem que percorrer o caminho, tem que melhorar, tem que ter mais conhecimentos, gerar habilidades, skills, mas não é impossível. Não é impossível. Sim, vou dizer que o gaming é uma especialização. Não é tão simples como outras áreas, é uma especialização. Às vezes, muito difícil conseguir pessoas que têm conhecimentos C++, têm conhecimentos da Unreal, que é utilizado nas empresas AAA. Mas, sim, eu acho que essa é a resposta, minha resposta. Deixa eu ver. Existem planos para vagas além de sênior? Essa é uma pergunta para Existe, você. existe no futuro, igual eu falei, o foco agora seria buscar esses profissionais, né, um pouco mais experiente aí no mercado para estar ingressando imediatamente na Globant e esses profissionais auxiliarem a gente no desenvolvimento desse estúdio no Brasil e daí sim a gente vai começar a abrir vagas para trainee, para super júnior mesmo, para a gente já desenvolver esses profissionais, né, e ele poder desenvolver toda a carreira dentro da Globant desde o princípio. Por isso que o foco nesse momento é buscar os mais experientes para ajudar a gente futuramente a contratar esses profissionais mais júnior. Então, vai ser o nosso objetivo, sim. Tem uma Aí, pergunta. Não, pode. desculpa. Tem uma pergunta. Existem cursos específicos que a Globo oferece para quem tem interesse? Temos palestras como esse, mas temos sim cursos sempre, temos cursos internos. Quando você é contratado pela Globo, tem curso de tudo, não só de videogames. A gente tem a Curso universidade muita coisa. corporativa, né, hoje. Exatamente. Detalhando a pergunta melhor, existe plano para vagas para pessoas com menos experiência? Essa é para você. Né, conforme eu já falei, não é o intuito principal agora, mas futuramente sim, a gente vai contratar para desenvolver essas pessoas, né, dentro do estúdio de games aqui no Brasil também, ou mesmo, né, entrar na Globant, você que já tem um inglês avançado, não vai ter fronteiras, né, pode estar participando de diversos projetos, né, que acontecem e sendo treinado para quem já faz parte, né, já compõe aí o nosso estúdio de games. Então, sim, vai ter. Outra coisa também, a gente está pensando depois, mais para frente, em desenvolver alguma espécie de hackathon, fazer algum tipo de competição também para conhecer melhor o mercado de jogos brasileiros, os profissionais que tem aqui no Brasil. Então, tem coisa que deve acontecer, né, de imediato aí para a gente atrair mais a atenção de vocês e conseguir mostrar mais, né, as oportunidades dentro da Globant para a área de games. Ok. A Globo está desenvolvendo jogos no Brasil. É possível trabalhar à distância nessa área? A resposta é que, por enquanto, estamos todos trabalhando, quase todos trabalhando à distância, por o tema do Covid. Mas, em geral, não. Em geral, tem que trabalhar no site. Por quê? Eu não mencionei, como estava falando no diapositivo, dos diferentes
quando estamos falando de metodologia em cascada. Mas a Globo começa a falar com os de clientes na segunda etapa, na segunda da etapa de produção. Por quê? Porque a primeira etapa os clientes guardam muito segredo. A indústria é uma indústria grande e muitas vezes tem filtrações. Então, ele prefere manter a primeira etapa de jeito segredo, porque se tem uma filtração, pode pôr o risco o sucesso do videogame no lançamento. Mesma coisa acontece com a produção. No momento da produção, você tem que estar no site. Tem regras de segurança que tem que cobrir, que tem que respeitar, e por isso que se trabalha geralmente no site. Mas às vezes tem, como nesse caso aqui, tem exceções, tá? Por o tema do Covid, mas só isso. Exatamente. Enquanto a gente não tiver um estúdio, né, e as pessoas que forem contratadas, obviamente, vão ter que trabalhar, né, remotamente e vão trabalhar nos projetos globais da Globo, a gente não necessariamente em projeto específico no Brasil, né? Então, são projetos todos internacionais. Distribuídos, exatamente. Exatamente. Você sempre recebe os créditos no final do jogo, ou já houve casos que isso não foi possível por motivos contratuais. Sempre tem casos que por motivos contratuais, isso varia por o cliente. Varia às vezes por o tempo também que você tem que estar trabalhando, até que o cliente disse, ok, agora posso mencionar você no crédito. Mas tem casos, sim, tem tudo. Mas em geral estamos mencionando muitos deles. O foco é no estúdio no Brasil ou tem vagas em outro país também. Temos vagas em outro país, sim, claro. Não só Na no verdade, o Brasil. foco nem é no estúdio do Brasil, é justamente nos outros países, nos outros projetos. A gente quer atrair os profissionais para montar o estúdio, então, conforme eu falei, os projetos são todos internacionais. Bem, brinco com Unity nas horas vagas. Vocês usam também, eu teria que focar na Real. Temos projetos com Unity, tivemos projetos com Unity, mas são poucos. Não são tão grandes como são os projetos que temos com a Real. É importante que você aprenda a Real, que seja utilizando o que nós chamamos os quadrinhos, tá? Dessas caixinhas, que é o Blueprints. Mas se você também aprende C++, é um plus. Bem, os planos aglomam para o estúdio de games e para o desenvolvimento ou para as áreas de teste também, para tudo. Para tudo. Nós contratamos também testers. E quando chegamos perto da feita, da data de lançamento, você contrata muitos testers. Muitos testers. Estão falando de uma quantidade bem grande. Estando dentro da Global em outra área, quais são as possibilidades para trocar de área visando o crescimento em desenvolvimento de jogos? Você tem possibilidade sempre. Você pode entrar em uma área distinta, tá? E pode virar para o caso de videogames ou outra, inteligência artificial, etc. O Pode processo quase transitar entre os estúdios, né, tranquilamente. exatamente, o processo é quase o mesmo. Você vai ter também um bate-papo técnico com nós, como interno, vai ser distinto, porque já conhecemos o seu rendimento em outras áreas, mas sim, é assim. Acho que essa aqui é a última. A Global possui canais ou grupos em que é possível acompanhar oportunidades novas ou trocar informações sobre esse setor. E sim, nós vamos deixar ao final da palestra os nossos e-mails, pode contatar-nos, pode contatar a Mayra. No caso esse, e quando vamos dar alguma outra palestra, vamos também fazer um aviso em todos os lados. Assim que Sim. sim. Exato. Bom, se não tem mais perguntas, galera, acho que esse aqui é o final. Thank you. Eu vou É deixar um pelo... momento, tá? Esse diapositivo final com a nossa informação. Você aí tem os e-mails e tem também o link, a LinkedIn. Podem nos contatar. E para mim foi um gosto, realmente desfrutei muito dessa palestra e espero que você tenha achado de interessante ou de ajuda. Mayra, você quer se Exatamente. despedir? Muito obrigado, né, a todos. Então fica aí, né, os nossos contatos, né, para saber mais sobre vagas, sobre carreira, sobre como entrar na Globo, antes de tudo. Pode me contatar à vontade e trocar figurinhas aí, experiências mais técnicas, né? Acho que o Pedro está aí de portas abertas também, né, pra gente. Exatamente. Assim que de minha parte, valeu, galera. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.